Dragon Ball Daima chegou e com ele veio algo que os fãs mais antigos da franquia aguardavam há décadas. Uma mergulhada de verdade no Makai, o reino dos Makaishins. Não aquele Makai que aparecia de relance em filmes e em Dragon Ball Heroes. Estamos falando do Makai canônico, oficial, chancelado pelo Akira Toriyama, um dos últimos presentes que o Akira deixou antes de partir. O Makai não é o caos que você imaginava. Quando a gente pensa em Reino dos Demônios, a imagem que vem à cabeça é aquela de um lugar completamente caótico, violento, sem lei nem ordem. Tipo, cada um por si e o diabo contra todos. O que, convenhamos, seria bem irônico, né, num reino de demônios, né? Daima veio para virar essa percepção de cabeça para baixo. O Makai, na verdade, tem uma estrutura de governo bem definida. Existe um monarca, né? Existem hierarquias, existem regras. No passado, quem segurava essa coroa era Dabura, que os fãs já conheciam bem, né? Agora, o que ocupa o trono é o Goma, o novo rei demônio lá. Que, né, não parece lá grande coisa, né? Pelo menos por enquanto, né? Até usar o olho lá, né? O tornou forte, mas não é por poder próprio, né? Mas o interessante é que ele parece ter sido aceito como rei sem grandes rebeliões. Ao lado de Goma temos Degotsu, o Shinjin, que serve como seu conselheiro e braço direito, né? Esses são os dois que, pelo menos, né, no começo, se apresentam como os principais antagonistas da história, né? Mas convenhamos, em Dragon Ball, o antagonista que parece fraco no começo, quase sempre esconde algo bem maior por baixo dos panos, né? Uma dimensão para todos os universos, e isso muda tudo. Aqui estão umas revelações mais importantes de Daima, o que passa despercebido se você não prestar atenção no detalhe certo. Nos primeiros designs do Toriyama, o Makai era representado como uma espécie de névoa escura localizada na base do universo 7, ou seja, dava para entender que cada universo tinha o seu próprio reino demoníaco, separado dos demais. Fazia sentido na época, né? Já que o multiverso de Dragon Ball ainda não tinha sido expandido. Mas o Daima muda isso completamente, em uma cena aparentemente simples, quando Goma e Degotsu lá estão deixando o Makai a bordo de uma peixe capaz de viajar entre dimensões. O animal pergunta para qual universo eles querem ir. Essa pergunta tão pequena, né, carrega um peso enorme. Ela deixa claro que o Makai não pertence a nenhum universo em específico. O reino dos demônios é uma dimensão única compartilhada por todos os universos ao mesmo tempo. Se o Makai é acessível a partir de qualquer universo, então os demônios e qualquer outras entidades que habitam esse lugar não estão presos em uma única região do cosmos. Eles podem se mover, influenciar e agir em qualquer um dos universos existentes sem depender das barreiras cósmicas que antes pareciam separar tudo. Imagina que isso abre um leque absurdo de possibilidades narrativas, e provavelmente é exatamente por isso que Toriyama escolheu estruturar o Makai dessa forma. Ele queria que esse reino tivesse peso real dentro do multiverso, não que fosse só um cantinho esquecido do universo 7. A árvore Kaiju, mais os Makaioshins, mais a bomba dos Namekianos. Para entender o Makai de verdade, você precisa entender primeiro de onde vêm os Shinjins, os seres divinos responsáveis por manter o equilíbrio do universo. E a resposta está em uma árvore, a árvore Kaiju. É dela que nascem os Shinjins. Os frutos comuns dessa árvore dão origem aos Kaioshins mais simples, enquanto os frutos dourados, raros e especiais, geram os Kaioshins supremos, os mais poderosos da hierarquia divina. É um sistema elegante, quase perfeito. Mas nem todo fruto chega ao ponto ideal, né? Quando um fruto da árvore Kaiju apodrece ou se desenvolve de forma errada, ele não é simplesmente descartado. Ela é arremessada para o Makai. E é desse fruto podre que nasce um Makaioshin, uma versão corrompida e exilada do que deveria ter sido um deus. O Makai inteiro, com todas as suas raças, civilizações e habitantes, pode ser o resultado acumulado de milênios de frutos rejeitados por essa árvore sagrada. Uma dimensão construída sobre que os universos consideraram impróprio para existir entre os deuses. É literalmente o lixão divino de Cosmos, né? E os seus habitantes fizeram disso um reino. Essa ideia recontextualiza completamente a figura de Dabura. Ele não era só um demônio poderoso, um jogador aleatório numa história. Era possivelmente o descendente de um Shinjin exilado, carregando no sangue uma herança de rejeição e poder corrompido. E isso faz ele ser um ser mais interessante do que a gente pensava, né? Os Makaioshins, deuses que nunca deveriam ter existido. Os Makaioshins são, portanto, Shinjins corrompidos. E Daima confirma isso de forma oficial, canônica, sem margem para interpretação. Né? Não é teoria de fã, né? Não é um material paralelo. É o próprio Toriyama dizendo, esses caras são versões podres dos deuses que governam o universo. E o que isso implica? Que eles têm, em sua essência, o mesmo potencial que o Shinjin comum.
só que distorcido, escurecido, né? Voltado para o caos ao invés do equilíbrio. Isso também levanta uma pergunta que Daima ainda não respondeu. Existe algum Kaioshin que seja tão poderoso quanto um Kaioshin supremo? Se os frutos dourados geram os mais fortes entre os deuses, será que existe uma versão corrompida equivalente? Um Kaioshin de nível supremo escondido nas profundezas do Makai? A série ainda não mostrou isso, mas seria um caminho narrativo absurdamente interessante. A revelação que ninguém esperava: os Namekianos vieram do Makai. Durante séculos, ou pelo menos desde que Dragon Ball Z apresentou o Namekusei, os Namekianos foram tratados como uma raça sábia, né? Mística, quase sagrada. Né? Criadores das esferas do dragão, guardiões do equilíbrio, seres de natureza pacífica e elevada. Até o grande Piccolo, que começou como vilão, acabou, né, se tornando um personagem mais nobre. E aí o Daima chega e joga uma granada no meio disso tudo. Né? O Rei Demônio Goma e o Shinjin Degosu revelam numa conversa lá que os Namekianos são originários do Makai. Né? A raça do Piccolo, do Neo, do próprio Dendê, e eles vieram do Reino dos Demônios. E migraram do Makai há muito tempo antes de se estabelecerem nos universos 6 e 7. Mas a origem deles está ali, nessa dimensão sombria. Por que eles saíram do Makai? O que aconteceu lá dentro que fez uma raça inteira decidir partir? Eles fugiram? Foram expulsos? Escolheram ir embora por conta própria após algum conflito? Tem mais, se os Namekianos vieram do Makai, o que isso diz sobre as esferas do dragão que eles criaram? O próprio Zarama, o misterioso Namekiano que originou as primeiras esferas a partir de um fragmento das superesferas, né? Ele também teria essa conexão com o reino demoníaco? Será que o poder das esferas Namekianas tem alguma raiz no Makai que a gente simplesmente nunca percebeu? As orelhas pontudas reforçam tudo isso, por sinal, né? Daima apresenta esse traço físico como uma marca dos habitantes do Makai. E os Namekianos, claro, né, têm orelhas pontudas. Não é coincidência. É Toriyama deixando a pista visual ali para quem souber olhar. E as esferas do Makai em si já levantam questões sérias. Elas seguem as mesmas regras das esferas da Terra ou de Namekusei? Ou o poder delas é diferente, talvez mais sombrio, mais imprevisível? A energia escura que elas emanam, em contraste direto com a energia luminosa das esferas tradicionais, sugere que sim, essas esferas podem ser ainda mais perigosas do que qualquer outra que já vimos na franquia. Tá, o Makai que o Daima está construindo não é um reino genérico de demônios que a gente poderia esperar. É uma dimensão com história, com lógica interna, com conexões profundas, com tudo que Dragon Ball já construiu ao longo de décadas. Desde a origem dos Shinjins até o passado dos Namekianos, desde relíquias perdidas até guardiões aparentemente invencíveis. Cada peça se encaixa numa estrutura maior que o Toriyama claramente pensou com cuidado. Tá, e o melhor de tudo isso, a gente mal arranhou a superfície. Ainda tem muito por vir. Finalmente Akira Toriyama trouxe peso, trouxe história para aquilo que era um mistério, o Reino Makai, finalmente oficializado, canonizado através do Daima.